todos os irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à nossa segunda aula, né? Falando do Império, falando do período interbíblico, né? Ou seja, aqueles 400 anos de chamado de silêncio de Deus, que nós achamos que não é muito adequado, porque Deus nunca deixa de falar. Mas estamos falando desse período interbíblico de 400 anos, que vai da metade do Império Persa até o início do ministério de João Batista. Então, na aula passada, nós paramos na influência que os 4 impérios tiveram sobre o povo de Israel. Tá? Então, nós tivemos os 4 impérios, que é o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E qual é a influência que eles tiveram principalmente sobre o povo de Israel? Eles tiveram influência, logicamente, sobre toda a terra, mas aqui no nosso caso, o que nos interessa é qual a influência que eles tiveram sobre o povo de Deus. E o Império Babilônico foi muito útil para tratar dentro do povo de Israel a questão da idolatria. Porque o que levou o povo de Israel para o cativeiro babilônico foi justamente a idolatria, o envolvimento com outros deuses, principalmente os reinos do norte, né? Que os reis acabavam se corrompendo, adorando outros deuses. O reino de Judá, às vezes alguns adoravam, alguns eram mais obedientes, mas a idolatria parece que permeava, sabe? Eles estavam realmente todo o tempo envolvidos com essa idolatria, com a adoração a outros deuses, porque eles acabaram sendo seduzidos pelos deuses das outras nações. Então, o Império Babilônico serviu para tirar isso do coração dos judeus, essa inclinação à idolatria. Por isso nós vemos, principalmente no tempo de Jesus, ali no Novo Testamento, como que eles eram rigorosos, até mesmo para eles entenderem, eles aceitarem a divindade de Jesus. Tinha essa dificuldade, porque eles tinham sido realmente muito bem tratados nessa questão de idolatria lá na Babilônia. E também eles começaram a valorizar mais a prática, a obediência das leis do Senhor, até mais do que valorizar mais essa prática em obedecer à lei do Senhor, do que praticamente os rituais que eles faziam. Por quê? Porque na Babilônia não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha como eles fazerem todos aqueles rituais. Então o que sobrou para eles? Sobrou a lei. Então sobrou a lei, eles tinham que estudar muito a lei, para que eles procurarem obedecer os mandamentos, para que eles pudessem, de uma forma precária, né? Uma forma precária, estarem fazendo a vontade do Senhor. Então esse período foi muito importante para que os judeus pudessem valorizarem melhor as leis e menos os rituais, porque eles não podiam praticá-los. O Império Medo-Persa também teve uma influência muito grande dentro do povo de Israel e tratou a nação de Israel principalmente na questão que eles, dentro desse Império Medo-Persa, através da ordem de Ciro, né, eles puderam retornar para construir o templo e também os muros, que isso a gente pode ver muito bem no livro de Esdras, de Neemias e tal, até também no livro de Esther. Então todo esse período, nesse período, então, foi muito importante para a questão do retorno do povo para a sua terra natal, né, que era Israel, e também retomarem toda a liturgia, porque lá na Babilônia, como nós falamos, eles não podiam ter liturgia, eles não tinham templo, eles não podiam adorar em qualquer lugar, porque essa é uma ordem de Deus. Então eles tinham um local certo, o local que o Senhor ia estabelecer o seu nome, que era em Jerusalém. Então, com eles voltando para lá, a primeira providência que eles tomaram foi justamente a construção do templo, depois os muros e tal. E aí retomaram todas as liturgias, os rituais, os sacrifícios, aquela coisa, estabeleceu os turnos de sacerdotes, dos levitas, os músicos e tudo mais. Então esse período persa foi muito importante nessa questão. O período grego, ele teve muita influência no caso para o povo de Israel, principalmente na questão de paz e segurança. No período Medo-Persa, o povo de Israel ele teve um período de boa segurança, de boa paz, tá? De relativa paz e tranquilidade. Eles não eram muito perseguidos, tal. Eram escravos sim, pagavam seus impostos, mas não tinham uma perseguição ferrenha. E o Império Grego, ele deu continuidade a essa tranquilidade para o povo de Israel, mesmo porque Alexandre o Grande, ele trouxe muita coisa do Império Medo-Persa para ele. Então ele entendeu que essa forma de domínio, chegar na nação e deixar as coisas como estão e só cobrar o imposto, era muito mais salutar, trazia muito mais vantagem, ele tinha muito menos desgaste com isso aí. O povo ficava na sua terra,
reclamava um pouquinho porque estava escravo, porque pagava o imposto, mas ninguém perturbava, as pessoas continuavam com seus cultos. Então, por um período, ele manteve essa paz e essa segurança, porém, houve um período dentro do Império Grego que houve muitas perseguições, fortes perseguições, nós vamos ler alguma coisa daqui a pouco, e também muitas guerras, principalmente no período dos Macabeus, que nós vamos falar daqui a pouco também. E o Império Romano também foi um período de paz e segurança, mas uma paz estabelecida pela força. Por causa das estratégias militares, da força militar que o Império Romano tinha, então eles estabeleciam uma paz, que chamava-se Pax Romana. Então a coisa estava complicada numa cidade, então ele mandava lá uma delegação de soldado, um governador, um responsável, e estabelecia a paz pela força lá. Então a coisa estava bagunçada, eles chegavam, matava quem tinha que matar, limpava o território, limpava a área e deixava as pessoas lá da confiança do império para que as coisas andassem normalmente, estabeleciam as suas leis e tudo mais. Então existia um período de paz e segurança. Isso foi muito importante. Essa estratégia romana, essa forma de liderança romana foi muito importante, principalmente no período do Novo Testamento, porque eles eram muito rigorosos em termos de segurança, quer dizer, a pessoa podia transitar com tranquilidade na rua, transitar com tranquilidade no mar, quer dizer, com o mínimo de perigo possível, porque tudo era muito bem vigiado. Então Paulo tinha essa facilidade de ir e vir para todas as cidades e pregar o evangelho por causa desse sistema romano, porque senão a coisa era bagunçada, existiam muitos assaltos nos mares, aquela coisa toda. Então o Império Romano veio para colocar ordem na casa nesse aspecto, especificamente nesse aspecto, fazendo estradas, facilitando o trajeto de um lado para o outro. Então o Império Romano foi muito importante nessa questão. Mas dentro desse período, irmãos, desse período interbíblico dos 400 anos, o que a gente vai destacar muito é mais o Império Grego, porque o Império Grego foi mais influente dentro desse período em relação ao povo de Israel. Então, como os irmãos sabem, como nós só vamos dar uma repassada, o peito e o quadril de bronze, o leopardo com asas e 4 cabeças, o bode lá com chifre, depois quebrou o chifre e virou 4 chifres, que eram os 4 generais. Isso se refere ao Império Grego e ao qual nós vamos destacar agora de forma mais detalhada. Então, o Império Grego começou com quem? Começou com Felipe II, né, lá na Macedônia, que ele começou a ter um domínio ali no seu território, e esse domínio foi se estendendo. Felipe II nada mais é do que o pai de Alexandre II, que é Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. E esse Felipe II, ele começou dominando a Macedônia, que era uma região próxima ali da Grécia. Depois ele tinha assim, um certo carinho pela Grécia, assim, pela cultura e tal. Então ele acabou também, como os gregos eram muito desunidos, eles brigavam muito entre si, entre as polis, entre as cidades. Então eles eram muito frágeis, estavam muito fragilizados. Então uma cidade era inimiga da outra. São Paulo era inimigo da Bahia, a Bahia era inimigo do Rio Grande do Sul. Então não tinha uma união, uma confederação, uma coisa unida, era um povo só. Então eles eram muito divididos, cada um com as suas leis, com os seus costumes. Então Felipe, se aproveitando disso, acabou dominando a Grécia. Aí acabou dominando a Grécia e foi estendendo o seu reino. Só que ele foi traído lá pelos seus soldados, lá, os seus guarda-costas, lá, foi morto, e quem assumiu o lugar foi justamente seu filho Alexandre Magno, ou o conhecido Alexandre o grande dominador. Então o Alexandre o Grande começou a dominar em 336 a.C. e viveu até 323. Ele morreu com 33 anos e o seu reinado foi curto, foi de aproximadamente 12 a 13 anos. Mas nesse período ele dominou praticamente todo mundo conhecido. Ele só não chegou ali até a Índia e não pôde avançar mais, porque os soldados não tinham mais força para continuar dominando. Era uma região muito difícil, acabaram deserdando, voltando, e ele parou por ali. Mas ele teve um domínio muito grande, mas durante pouco tempo. Só que ele, como nós já falamos na aula passada, ele não deixou herdeiro, né? Nenhum do seu filho não assumiu o seu lugar, porque havia muita sede de poder, muita intriga já no meio ali dos seus líderes maiores, né, dos seus generais. Então o seu reino, após a sua morte, foi dividido em 4 partes e foi dividido entre 4 generais. E quais foram esses reinos que vieram após, o qual foi dividido o reino grego, o Império Grego? Então uma parte foi dada por general Cassandro,
outra parte foi dada por general Lisímaco, uma outra parte foi dada por general Ptolomeu. Aí esse já nos interessa mais, que é justamente aquela que ele dominou praticamente aquela região do Egito, ali da África e tal. E uma outra parte foi dada para o general Seleuco, né, que dominou mais ali a parte da Síria, tá? O Ptolomeu, o nome do império ficou conhecido como Império Ptolomaico, e o Império de Seleuco foi denominado como Império Seleucida. Então, esses dois impérios, eles eram mais influentes, né? Os outros dois nem tanto, né? Não é o caso, o que nos interessa mais são esses dois. E eles brigavam muito entre si, porque cada um queria dominar mais do que o outro. Mas os Seleucidas eram encrenqueiros do que praticamente os ptolomaicos. Então, o grande filé, né? O grande filé que eles queriam era justamente o quê? Israel, aquela região da Judéia, que era uma região de muito comércio. Então, vamos pensar assim, que fosse um sanduíche. O Império Ptolomaico ficava aqui, era uma parte do pão, o Seleucidas era uma outra parte do pão, e o recheio era justamente Israel. Então eles brigavam muito por causa daquela região. Era uma região muito, muito rica, né? Muito interessante para eles. Então havia muitas guerras entre eles. Mas por um período, o Império Ptolomaico, que era ali do Egito, ele teve um domínio sobre... o Israel, no caso, estava sob o domínio do Império Ptolomaico, e esse não foi um período tão ruim. O Império Ptolomaico seguia mais ou menos o jeitão de Alexandre o Grande, de Ciro, era mais pacífico, deixava o povo andar, ficar à vontade, só pagava os seus impostos, estava tudo bem. E nesse período que Israel ficou sob o domínio do Império Ptolomaico, então aconteceram muitas coisas interessantes. Então teve muita produção literária, muitos escritos, muitos desses escritos que os irmãos ouvem falar que são os escritos apócrifos ou deuterocanônicos, foram escritos nessa época. Muitos escritos pseudoepígrafos. O que é um escrito pseudoepígrafo? Eram pessoas que escreviam um determinado livro, alguma coisa, mas colocavam em nome de outra pessoa. Tá, pensa aí, o Machado de Assis, um nome que veio na minha mente. Eu, Nelson, digamos que eu fosse contemporâneo de Machado de Assis, já morreu, né? Então, o Machado de Assis, um grande escritor, escrevia uma obra e falava que foi Machado de Assis que tinha escrito, né? Aí colocava na conta do Machado de Assis. É lógico que o respeito daquela obra era outro. Então, mas depois, pelo jeitão de escrever, quem conhecia, falou: não foi Machado de Assis que escreveu isso aqui. Isso aqui foi outra pessoa que escreveu. Pelos termos, por isso ou por aquilo, não foi ele que escreveu. Então era considerado um falso escrito de Machado de Assis, que é por isso essa expressão pseudo, que é falso, epígrafo, quer dizer, escritos falsos. Então isso teve um volume muito grande nessa época. Teve muitos escritos e tal, e alguns até não fazem parte da nossa Bíblia, no nosso cânon, né? Do cânon protestante, nem do judaico, mas faz parte do cânon católico, por isso eles não chamam de apócrifos, o que nós chamamos de apócrifos, que são os 7 livros que tem na Bíblia católica. Eles chamam de deuterocanônicos, porque no Concílio de Trento, acho que em 1548, eles oficializaram esses escritos que nós consideramos apócrifos na Bíblia deles. E por que isso? Qual é a justificativa? Isso aqui cabe um parênteses. Por quê? Porque quando uma das produções literárias que tiveram nesse período dos Ptolomeus, quando Israel estava sob o domínio dos Ptolomeus, uma da produção literária importante que teve foi justamente da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Era a tradução da Bíblia do Velho Testamento, a Bíblia hebraica do Velho Testamento, que não tinha Novo Testamento ainda, Jesus não tinha nem vindo ainda. Então, seriam todos os escritos do Velho Testamento, que estava em hebraico, tá? E foi traduzido para o grego. Então, esse Ptolomeu, esse Império Ptolomaico, eles eram muito dados à cultura. Então, eles queriam fazer traduções de praticamente de todas as culturas. Então, eles exigiram que fosse feita essa tradução para o grego. Eles queriam ter aquela literatura de maior importância para aquele povo na língua deles. Então, por isso é chamado Septuaginta, que diz a tradição, né, isso não é tão assim, que 70 ou 72 sábios 72 sábios hebreus, né, judeus, foram chamados para fazer essa tradução do hebraico
para o grego. Então, mas só que nessa tradução estavam esses 7 livros que hoje nós temos, consideramos apócrifos e a Igreja Católica considera deuterocanônicos. Porque na época de Jesus, a Bíblia que rodava era justamente essa Bíblia católica. Chorem, irmão, chorem, mas era essa, com esses 7 livros. Tá? Então existem algumas citações em Paulo e tal, mas depois, devido a alguns concílios, entendeu-se que não deveria, que esses 7 livros não deveria compor a nossa Bíblia. Mas nós não vamos entrar nisso agora, porque é uma aula ou mais só para isso aí. É só para os irmãos entenderem essa diferenciação. Mas foi produzida nessa época também. Nesse período do Império Ptolomaico, sobre Israel, como eu falei para os irmãos, então os Seleucidas estavam sempre brigando, tentando quem ia dominar aquela região. Então, enquanto estava sob o domínio dos Ptolomeus, então teve muita produção literária, a Septuaginta foi traduzida, eles eram muito amistosos e tal, com o povo de Israel, tinha liberdade religiosa, eles podiam ir e vir, eles podiam prestar culto a Deus, sem nenhum tipo de incômodo e tal. E o helenismo, que é uma palavra importante, era espontâneo. O que é helenismo? Os gregos, eles eram muito apegados à sua cultura, então eles achavam que a cultura deles, a cultura grega, que é também chamada de cultura helênica, ela era uma cultura superior. Então eles, quando iam para uma cidade, dominavam uma cidade, então eles levavam a cultura deles também, teatro, a filosofia, a música, artes, esportes, os cultos. Então os povos, quando recebiam o domínio grego, recebia também junto com eles a cultura. Só que no período de Alexandre o Grande, e até nesse período dos Ptolomeus, o helenismo, que era a cultura grega, não era imposta. Ela ia deixando lá, que nem hoje, você não é obrigado a assistir os filmes de Hollywood. Mas você, tem outras indústrias cinematográficas pelo mundo aí, muito boas, por sinal, também. Então, é lógico que você lê que até a maioria dos filmes são, então, mas não que você é obrigado, mas você acaba o quê? Acostumando, vai ali, daqui a pouco você está falando inglês já, de tanto ouvir filmes dos Estados Unidos. Mas tem outras produções muito boas. Então, a cultura era colocada assim de forma espontânea, colocando a cultura, eles chegavam, então, dominavam uma cidade, então ia muitos gregos para lá, já montavam um ginásio de esporte, aí os seus cultos, aquela coisa, e o povo aderia se quisesse, se não quisesse, não aderia. Então havia essa liberdade religiosa, e principalmente a língua. Então a língua também começaram a tentar oficializar a língua deles. Então as pessoas praticamente eram obrigadas, entre aspas, a falar o grego, porque era uma língua comercial. Então se você não falasse o grego, você não ficava difícil para comprar, para negociar, então começou a ficar uma coisa unificada. Mas quando houve um período que os Seleucidas dominaram, conseguiram vencer os Ptolomeus, apesar de serem tudo grego, mas brigavam entre si por causa de poder, porque o cara queria ficar sozinho na parada. Aí eles acabaram dominando os Ptolomeus e tomando Israel do domínio Ptolomeu, os Seleucidas, E aí começou o período, como nós falamos lá na influência, eles tiveram um período de paz e segurança. O povo de Israel teve um período de paz e segurança, mas depois teve um período muito grande de perseguição e de guerra. E foi justamente quando os Seleucidas dominaram que começou esse período difícil para o povo de Israel. Principalmente com vários Antíocos, que era um nome que eles tomaram lá para os Seleucidas, todos os reis eram chamados de Antíoco. Então esses reis eles eram mais cruéis, eram mais sanguinários, eles eram homens mais duros, mais truculentos. E entre eles tem um que era o maior de todos, aquele que se destacou, que era o Etíoco IV Epífanes, ou Epífanes, depende da tradução. Então Antíoco IV Epífanes, esse era o cara complicado. Esse aí era o cara. Tanto é que essa palavra Epifanes significa Deus manifesto. Ele é fraco, menino, ele era o próprio Deus manifesto, mas era um homem muito cruel, muito cruel. E ele era tão cruel que antes da sua morte ele começou a perceber que ele tinha feito muita bobagem, e o corpo dele começou a apodrecer internamente. Ele começou a ficar apodrecido o seu corpo internamente, e a ponto das pessoas não poderem ficar perto dele, nem os seus soldados poderiam ficar perto dele devido a um mau cheiro que ele
estava exalando que ele estava exalando. E esse Antíoco IV Epífanes, o que ele fez? Quando ele dominou aquela região da Judéia, Israel e tudo mais, a primeira coisa que ele fez foi impor o helenismo. O que era antes espontâneo, tal, agora foi com imposto. Então, quer dizer, agora a cultura grega que vai controlar tudo. Agora você vai ter que ser um grego do Paraguai. Você vai ter que fazer o que um grego faz, pensar como um grego pensa, comer o que o grego come, gostar do que o grego gosta. Então, foi uma cultura imposta. Então, e quando foi imposta, logicamente, isso entrou em choque, principalmente com o povo de Israel. Alguns povos talvez não tiveram tanta dificuldade, mas principalmente o povo de Israel, eles tiveram grandes dificuldades, porque com essa imposição cultural, foi imposto o culto. O culto agora não era o culto mais a Jeová, não era o culto mais a Yahvé, não era o culto a Deus. O culto já não era mais monoteísta, então o culto era politeísta. Então, primeiramente, vocês não vão mais adorar somente um Deus, vocês vão adorar os nossos deuses, inclusive. Não é que vocês não vão adorar só, vocês não vão mais adorar esse Deus, vão adorar os nossos deuses. E aí, o que esse Antíoco IV Epífanes fez? Ele pegou uma estátua de Zeus e colocou dentro do templo de Jerusalém. Então, os irmãos imaginam, pegou a escultura de Zeus lá e colocou dentro lá do templo de Jerusalém. Normalmente nós quando estudamos lá os sacrifícios do Velho Testamento, o sacrifício judaico, o que era? Um animalzinho novinho, até 1 ano, puro e tal, para que pudesse sacrificar lá no altar, sem mancha, não podia estar com defeito nenhum. Aí o que o Antíoco Epífanes pensou? É assim que vocês funcionam? Os animalzinhos de vocês têm que ser tudo assim bonitinho? Qual que é o pior animal para um judeu? É o porco. Então tá bom, vamos trazer um porco, vamos sacrificar um porco lá no altar. Então você imagina na cabeça do judeu, ver lá dentro do templo de Jerusalém, no altar, sendo sacrificado um porco, por um homem que nem sacerdote era. Então era sacrificado esse porco, e não contente com isso, ele não só sacrificava, como obrigava as pessoas a comerem, os judeus, a comerem aquela carne de porco. Então eles eram obrigados a comer aquela carne de porco, que era a carne mais proibida para um judeu. Aí com isso ele começou a proibir algumas leis, praticamente toda a prática judaica estabelecida pela lei, eles estavam proibindo. Mas para que a gente possa se localizar melhor, principalmente o sábado não podia ser guardado, mas eles não podiam mais guardar o sábado. Se guardasse o sábado morria. Circuncidar os homens, os machos não podiam mais circuncidar mais os homens. A criança no seu 8º dia não podia mais ser circuncidada. E a leitura da lei também era proibida. Se alguém fosse visto lendo a lei, citando a lei, alguma coisa, ou encontrasse um pergaminho perdido em algum lugar, o pergaminho era queimado e a pessoa era morta. Teve 2 mulheres, só para os irmãos terem uma ideia, isso não é na história, Então Flávio Josefo nos ajuda muito nisso também, que era um historiador do primeiro século, um judeu, A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Então existiam 2 mulheres que só porque circuncidaram os filhos, então elas foram denunciadas por isso, e muitas vezes eram denunciadas por próprios judeus apóstatas. Ela foi denunciada que tinha sido circuncidado os filhos, eram 2 mulheres, cada um tinha um filho, então elas foram obrigadas a dar uma volta na praça para que todo mundo visse, e depois elas foram atiradas de uma muralha, só porque circuncidaram os filhos nesse período do domínio dos Seleucidas, Então, pessoas não eram mortas porque guardavam o sábado, porque tinha aqueles zelosos. Então, tinha pessoas que iam para o deserto, por exemplo. Elas iam lá para o deserto para que pudesse guardar o sábado em paz. Aí eram denunciados, as pessoas iam lá e matavam. E eles não podiam reagir, porque era sábado, eles não podiam nem guerrear. Acabavam morrendo sem reação. Teve um homem chamado Eleazar, que era um velhinho, um velhinho muito respeitado, um ancião muito respeitado em Israel. Isso está registrado lá em Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 6, de 18 a 31. Esse Eleazar, ele era um velhinho muito piedoso, muito zeloso. Aí pegaram, o exército lá pegou, os comandantes falaram, obrigaram ele a comer a carne de porco.
Abriram a boca dele à força e colocaram a carne de porco lá dentro. Ele falou: não vou comer, não vou comer. Aí o pessoal chamou ele no particular, né? Muitos judeus: ô Eleazar, você é um velhinho, come aí, faz de conta que você comeu e deixa isso para lá. Ele falou: não vou colocar coisa impura na minha boca. Que exemplo que eu estaria dando para os jovens que estão me assistindo? Olha o coração e o pensamento desse homem, mais de 90 anos. Falei: que exemplo que eu estaria dando para esses jovens? Se eu nessa idade ia me corromper dessa maneira? Não. Se é mister que eu morra por causa do meu Senhor dessa forma tão honrosa, morrer por causa do nome dele e por causa dos seus mandamentos, então que me mate. E mataram um homem de forma cruel, um homem de 90 anos, tá? E lá no capítulo 7, versículo de 1 a 6, nós vamos terminar com essa leitura. Talvez eu passe uns minutinhos a mais. Em 2 Macabeus capítulo 7, só para os irmãos terem ideia da crueldade desse período dos Seleucidas em relação ao povo de Israel. Então era uma mulher que tinha 7 filhos, que se negaram a comer carne de porco, e olha o que é que foi feito para essa mãe e os seus 7 filhos. Eu vou dar uma lida e com isso nós encerramos. Aconteceu também, eu estou lendo em 2 Macabeus capítulo 7, de versículo 1 até o 16. E aconteceu também que 7 irmãos, detidos com sua mãe, começaram a ser coagidos pelo rei a tocar na proibida carne de porco, sendo por isso atormentado com flagelos e nervos. Um dentre eles, fazendo-se porta-voz dos outros, quer dizer, um dos irmãos que foi o porta-voz dos 6, assim falou: que pretendes interrogar a saber de nós? Estamos prontos a morrer. Olha o coração desses rapazes. Estamos prontos a morrer antes a transgredir as leis dos nossos pais. O rei enfurecido ordenou que pusessem ao fogo assadeiras e caldeirões. Tornado esses as assadeiras e caldeirões, né? Tornado esses logo incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que se havia feito porta-voz dos outros, e lhe arrancasse o couro cabeludo e lhe decepassem as extremidades. Tudo isso aos olhos dos outros irmãos e de sua mãe. Já mutilado em seus membros, mandou que levassem ao fogo e o fizessem assar, enquanto ainda respirava. Então, cortaram a língua dele, jogaram ele num caldeirão quente lá, ele ainda respirando. Difundindo-se abundantemente o vapor da assadeira, os outros exortavam-se entre si com sua mãe. Enquanto eles viam o irmão sendo assado lá, queimado, os outros que estavam vivos estavam conversando entre si. E qual era a conversa deles? Nós vamos morrer com valentia, nós vamos morrer com valentia, nós não vamos recuar. E diziam, o Senhor, Deus nos observa e tem verdadeiramente compaixão de nós, segundo o que Moisés declarou no seu cântico, que atesta abertamente: Ele terá compaixão dos seus servos. Tendo passado primeiro dessa forma a outra vida, trouxeram o segundo para o suplício. Tendo-lhe arrancado a pele da cabeça com cabelos, perguntaram-lhe: queres comer antes que o teu corpo seja torturado membro por membro? Ele, porém, na língua dos seus pais respondeu: não. Por isso foi submetido aos mesmos tormentos do primeiro. Chegado já ao último alento, disse: tu, celerado, nos tira desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressuscitar para uma vida eterna, e a nós que morremos por suas leis. Então, você vai me matar, você não vai ressuscitar naquele dia, mas nós vamos. Então, até a teologia da ressurreição, pelo jeito, já era muito, muito clara aqui, nesse período dos Macabeus. Depois desses, começaram a torturar o terceiro, intimado a pôr fora a língua. Ele a apresentou sem demora e estendeu as suas mãos com intrepidez, dizendo nobremente: do céu recebi estes membros, e por causa de suas leis que o desprezo, pois espero dele recebê-los novamente. Deus me deu a língua, me deu tudo. Eu vou me entregar essa língua para Deus, e eu sei que Ele vai me dar uma outra depois. O próprio rei que os rodeavam ficaram espantados com o ânimo desse adolescente. Não era nem um homem formado, era da idade do Gabriel aí, mais ou menos. O ânimo desse adolescente, que em nada reputava os sofrimentos.
Passado também este a outra vida, começaram a torturar da mesma forma o quarto, desfigurando-o. Estando ele já próximo a morrer, assim falou: é desejável passar para outra vida às mãos dos homens, tendo da parte de Deus a esperança de ser um dia ressuscitado por ele. Mas para ti, ao contrário, não haverá ressurreição para a vida. Ele falou: eu prefiro morrer e ressuscitar naquele dia do que ficar na sua situação que você não vai ter a mesma sorte. Imediatamente trouxeram-lhe à frente o quinto e, começando a torturá-lo, ele, porém, fixando os olhos sobre o rei, disse: tendo autoridade sobre os homens, tu, embora sejas corruptível, fazes o que bem queres. Não penses, porém, que o nosso povo tenha sido abandonado por Deus. Quanto a ti, espera um pouco e verás o seu grande poder, e como ele há de atormentar a ti e a tua descendência. E depois o outro, e depois a própria mãe também foi morta, só para a leitura não ficar muito extensa. Então, para os seus irmãos terem uma ideia de como foi a perseguição nesse período do período que nós já podemos chamar dos períodos dos Macabeus, o início da revolta dos Macabeus, que nós vamos estar tratando agora na próxima aula. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, e na próxima aula nós vamos estar dando continuidade e vamos estar entrando no tema a revolta dos Macabeus e a dinastia Asmoniana. Que Deus nos abençoe.